A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. O seu testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha essa nossa meditação diária sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta nossa Páscoa semanal, que é cada domingo. Estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum neste ano em que a Igreja nos dá a cada domingo a graça de nos aproximarmos da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos. Um evangelho que, como a gente sabe, é um evangelho que é resultado de uma catequese que preparava discípulas e discípulos de Jesus, ouvintes de Jesus, para o batismo. É um evangelho, portanto, dedicado à formação dos catecúmenos, prevendo a sua adesão a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, quando lemos esse evangelho, estamos diante desse processo catequético das primeiras comunidades, e temos a oportunidade de entrarmos naquela opção que nós já fizemos. No Evangelho da semana passada, nós vimos como Jesus, diante dos seus discípulos, os interrogou sobre o que é que as pessoas pensavam de quem ele era, a opinião das pessoas sobre ele, e ele anuncia a Pedro e a todos os seus discípulos, Pedro que dá aquela resposta correta de quem é Jesus, ele anuncia a sua morte de cruz. E nós vimos como Pedro queria um pouquinho fazer o mestre, nós chamando Jesus à parte, tentando corrigir Jesus, dissuadir Jesus daquilo que ele tinha anunciado. Ele diz para Pedro ir para trás dele, com uma expressão forte: vai para trás de mim, Satanás. Lembrando a necessidade de progredir nesse caminho, nesse conhecimento da pessoa de Jesus. Ser batizado é mergulhar no mistério da paixão e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o significado do batismo. Quem é batizado é mergulhado na paixão e morte de Jesus. Cada domingo, sendo a Páscoa semanal, é oportunidade de renovar a aliança batismal. É por isso que em cada domingo na missa nós recitamos o credo. O credo é essa lembrança da conotação batismal de cada domingo como nossa Páscoa. Somos mergulhados no mistério da morte e ressurreição de Jesus, manifestamos a nossa adesão a Ele. Mas isso exige formação.
Muitas vezes há uma certa crítica à prática pastoral nossa, que diz que a igreja muitas vezes deu os sacramentos, né, sacramentalizou, deu os sacramentos às pessoas, mas não estamos investindo com a mesma força no processo da evangelização. Evangelização é a educação do coração para a adesão a Jesus. E essa adesão só é completa, não é uma questão de ensino, de simplesmente a transformação do coração é possível com o auxílio, com a graça do Divino Espírito Santo, né? Essa formação só é completa com esse dom do Espírito que faz a gente aprofundar a mensagem que a gente recebe. É uma coisa interessante a gente pensar nisso, porque hoje, para nós no Brasil, é uma marca muito interessante. Hoje, o Brasil celebra 100 anos do nascimento de um grande pedagogo brasileiro, conhecido muito no mundo inteiro, chamado Paulo Freire. No processo educativo de Paulo Freire, que justamente foi ajudar as pessoas a entrar numa chamada pedagogia de uma libertação, que, de fato, conhecimento dá a possibilidade ao ser humano de ser livre. A liberdade você a conquista, não é, com conhecimento. Então, Paulo Freire teve um método realmente inusitado, um método de educação que chamou a atenção de todos. Com um breve tempo era capaz de educar as pessoas, mas sobretudo de entender que a verdadeira educação não é simplesmente juntar as letras do alfabeto e conseguir ler, você precisa aprender também a ler o seu contexto. E nesse sentido, tem até gente que não é alfabetizada, mas que entende muito bem um conjunto de relações que existe no mundo. E a igreja se aproximou muito dessa forma do Paulo Freire. Existiu no Brasil, na diocese de Natal, no Rio Grande do Norte, surgiu o chamado Movimento de Natal, em torno do qual estava também todo um processo de alfabetização das pessoas, a partir desse método também do Paulo Freire, e nasceu o Movimento de Educação de Base, que nas bases, lá onde você está, pode acontecer um processo de educação que passa pela escola, mas também pode partir de outras instâncias. Então nasceu o MEB, Movimento de Educação de Base. E na nossa diocese de Amargosa, na Bahia, nós tivemos um desses núcleos da educação de base. A interessante é que muitas aulas eram aulas que eram dadas também pelo rádio, os monitores eram formados, eram preparados, e os grupos das pessoas podiam ficar em torno do rádio e escutar a lição que era dada em cada dia, a reflexão que era feita, porque sobre tudo isso, um processo de educação. E daqueles padres que estavam presentes nesse movimento de educação de base, estava o padre Alaí Vilar Fernandes de Melo, o padre Nivaldo, não é, Dom Eugênio Salles, não é, que naquele momento ali auxiliava muito o bispo o arcebispo da diocese, Dom Marcolino, que era um baiano de nascimento da região de Cícero Dantas, não é, que estava ali em Natal, e foi esse primeiro arcebispo, que depois foi substituído por Dom Eugênio. E o vigário-geral de Dom Eugênio na Arquidiocese de Natal, o padre Alaí, Monsenhor Alaí Vilar Fernandes de Melo, depois ele se torna o segundo bispo diocesano de Amargosa. Então esse movimento de educação de base, nós da Diocese de Amargosa o conhecemos de perto, estimamos muito, e eu acho que nós temos hoje muito a agradecer também a Deus por esse nascimento do Paulo Freire, o bem que ele fez para muitas pessoas, ajudando numa educação que de fato nos faz entender que a educação, se ela é verdadeira, ela nos faz livres. E a educação vai ser, sobretudo, como ela diz na raiz da sua palavra, educere. Educação significa tirar alguma coisa de dentro para fora. É um processo que faz resplandecer, como uma parteira, não é? Que tira um ser vivo que está dentro do ventre da mãe, ajuda ao nascimento. Nesse sentido, é um processo de educação que é muito socrático, não é? Sócrates já teve uma mãe parteira, então ele chamava o processo de educação como um método chamado de maiêutica, que é como uma espécie de um parto que vai se produzindo. Assim também, e é um método que vai sendo esse método que vai fazendo perguntas, não é?
O Dr. Cláudio está aqui lembrando, o Cláudio Queiroz, lembrando aqui para a gente, né, que com esse método foram formados muitos líderes. É verdade, ele conhece isso de perto. Estou vendo aqui a professora Maria Bellarmina, ela conheceu também muito de perto esse processo do qual eu estou falando. Aqui a Gilza Câmara, ela diz que mora em Natal, aí no Rio Grande do Norte, então ela conhece bem essa história, certamente conhece a história de Nísia Floresta, não é? Ali quando Dom Eugênio também atribui a muitas freiras religiosas a guia, não é? de paróquias. Então, essa beleza desse processo todo, que hoje também a gente pode olhar e dizer assim, esse é um sinal bom que a gente tem na história para agradecer e bendizer a Deus, o nascimento deste homem que pôde ajudar a tanta gente. A gente olha também para esse fato, com olhos de fé. Mas a cada domingo a gente está iniciando, dando uma olhadinha também no que a gente reza. Eu estou insistindo muito nisso, né, porque São Paulo, na carta aos Gálatas, que é essa carta que está sendo lida esse ano no mês da Bíblia, ele insiste muito que foi para a liberdade que nós fomos libertados. E aí muitas vezes a gente fica pensando que entre lei e liberdade possa existir um conflito. A gente começou cantando o Salmo 18, 19, né? A palavra de Deus é a verdade, sua lei e liberdade. A lei de Deus é justamente essa liberdade. E aí a gente falava de educação, falando que educação liberta o ser humano, né? Então uma educação que é libertadora, porque a lei de Deus também é essa lei da liberdade. A liberdade é um dom, é uma graça, e Jesus nos liberta para que nós possamos ser livres, viver segundo a lei da liberdade. Então, hoje a gente olha para a oração coleta, né? Essa oração, já disse, isso é chamada de coleta, porque o padre diz oremos e deixa um espaço de silêncio em que cada um deveria rezar. E aí o padre deveria ter um pouquinho de paciência, e a comunidade também, que deixar que cada um realmente reze nesse espaço de silêncio. Vocês oremos, oh Deus, não, deixa um espaço de silêncio ali, onde de verdade cada pessoa possa se colocar diante de Deus, reunir o seu coração com a sua oração e apresentá-la a Deus. E o padre depois abraça todas as orações feitas. É por isso que ele abre os braços, ele diz oremos, abre os braços, fecha os braços de novo, né, e deixa o povo rezar em silêncio. E então depois ele abre os braços de novo, como quem abraça toda a oração da comunidade e endereça a oração da comunidade a Deus, dizendo essas palavras hoje. Ó Deus, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Então, Deus resume a sua lei no amor a Deus e no amor ao próximo. Esse é o resumo de toda a lei. Você que tem a Bíblia, você pode olhar isso. A carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 14, diz que o resumo de toda a lei está nesse mandamento de amar a Deus, de amar ao próximo. Se você ler a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo de 8 a 9, São Paulo diz assim, só existe uma dívida que a gente deve ter uns com os outros, é a dívida de nos amar uns aos outros. Esse é o débito que a gente deve continuar tendo. O resto tudo é porque vai pagando sempre, amando o outro, fazendo o bem aos outros. E do ponto de vista, inclusive, emocional, do ponto de vista do organismo humano, né, que um gesto de amor é sempre um gesto que é produzido pela oxitocina, não é? Ainda ontem eu postei um videozinho nos nossos grupos de WhatsApp, justamente falando sobre isso, né? Que eles que essa substância aqui também é aquela que é presente na hora do parto. Quando a mulher está dolorida nas dores do parto, é uma dor que equivale a não sei quantos ossos quebrados, a essa dor da hora do parto, mas justamente há uma descarga muito grande de ocitocina, e é por isso que a mãe, apesar da dor que ela passa, ela se encanta, ela se apaixona por aquele filho que naquele momento ela traz, ela dá à luz. E aqui é interessante dizer que
também muitos pesquisadores andaram pesquisando em profundidade, diz que todo gesto de amor, todo gesto de bondade que é produzido, ele vem por uma descarga muito grande dessa ocitocina. E que mesmo quem testemunha, quem olha e quem vê um gesto de amor e um gesto de caridade, tem também um aumento dessa substância no seu organismo. Portanto, os gestos de amor, os atos de amor, eles são assim, digamos assim, contagiosos, ele se irradia, ele se difunde, é uma diffusio sui, uma difusão de si mesmo. E nesse sentido a gente vai vitaminando o mundo com essa vitamina de amor. Interessante, né? Porque realmente isso é uma coisa muito interessante que a gente deveria valorizar. Porque se você fica junto de uma pessoa que é muito bonita, não é que a gente fica bonito, né? Eu fico tentando me encostar em gente bonita, até hoje não resolveu nada, não melhorou absolutamente nada. Você faz uma amizade com gente que tem muito dinheiro, passa o dia inteiro com ele ali e o dinheiro, você não consegue ficar rico só porque fica encostado. Não existe esse magnetismo, não é? De fazer você ficar rico porque está junto de tem arrego. Eu fico junto de gente inteligente para ver se eu fico inteligente também. Não dá, não vai por esse fluxo de osmose. Mas já diz aí, essas atitudes de amor que você vê, aquilo vai sendo transmitido também para você, você vai entrando nesse magnetismo, nessa força. Porque, bem no fundo, se tudo é criado e é fruto de um Deus que é amor, então é uma forma dessa presença do próprio do Deus Criador presente em cada ato desses nossos de amor. Isso vai sendo criando essa cadeia de comunhão. Então a oração começa dizendo isso, esse apelo para o Pai, que resumiu toda a lei no amor a Deus, ou seja, no amor a Ele e no amor ao próximo. Aí vem o pedido, não é, que a gente faz neste domingo. Fazei que, observando o vosso mandamento, portanto esse mandamento de amar o outro, porque observar aqui não significa observar com os olhos de ficar vendo e olhando. Observar significa praticar, fazer isso, realizar isso na nossa vida, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Chegar um dia à vida eterna pode querer nos dar a impressão de que a vida eterna é uma coisa que vai começar depois, mas chegar a essa vida eterna é chegar a essa veia de vida, essa veia de eternidade já presente no mundo através do próprio Jesus. Então essa é a graça que a gente pede nesse domingo, é a graça que nós queremos viver nessa nossa Páscoa semanal. E assim nós dirigimos o nosso olhar agora para o Evangelho deste domingo, que é Mateus no capítulo 9, versículos de 30 a 37. Jesus está atravessando a Galileia. Jesus caminha com seus discípulos, não é que Jesus ande de carruagem, não é que Jesus vá montado em camelo, Jesus faz toda uma caminhada com seus discípulos a pé. Esse caminho feito a pé, está aí caminhando com os seus discípulos. E aqui diz uma coisa interessante, ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos. Veja que eu falei dessa questão da pedagogia de Paulo Freire, lembrei o nascimento de Paulo Freire, justamente porque hoje a gente está contemplando esse Jesus pedagogo, este Jesus didático. E Jesus aqui, o que é que ele está querendo? Ele está querendo ensinar os discípulos, e ele sabe que na hora que a gente vai ensinar, a gente precisa evitar toda e qualquer forma de distração externa. Para mim, por exemplo, um dos grandes perigos que tem hoje com a educação remota, essa educação que a gente faz através do celular, do computador, é justamente essa imensa possibilidade que a gente tem de distração. Porque eu estou aqui assistindo uma aula pelo computador, aí o passarinho está cantando, o cachorro da vizinha está latindo, passou um irmão meu aqui na minha frente. O aluno não tem aquela disponibilidade de concentração, porque a casa continua com o seu fluxo normal, entra, sai, a rua continua, e uma escola deveria ser feita de uma forma tal, em um lugar tal, que pudesse permitir ao aluno a capacidade de se concentrar.
É certo que a gente também conhece certos métodos de educação, por exemplo, até o Cláudio aqui estudou filosofia, ele se lembra muito bem disso, não é? Que Aristóteles desenvolveu um método que era chamado o método paripatético, que era um método que você dava aula caminhando, dava aula movimentando, e até nos próprios métodos da retórica, não é? A pessoa ensinava uma pessoa a fazer um discurso com os chamados locus, loci, os diversos lugares. Então imaginava que o discurso começava como uma casa, você imaginava que você está chegando na casa, era chamado o exórdio do discurso, então essa primeira parte era a abertura, então você faz aqui, aí você imagina que está chegando naquela casa, então nessa parte do discurso eu vou dizer isso, isso e isso, depois você pensa o que diria chegando na sala de estar, e assim, os diversos lugares dentro da casa, onde você ia imaginando o discurso que você ia fazendo. Então existia uma espécie de método peripatético, que era esse método que era feito também caminhando. É claro que se você vai caminhando pela estrada, como Jesus está fazendo aqui, caminhando com seus discípulos, pode ser que tenha coisa que vai distraindo a pessoa. É uma coisa que passa daqui, é uma outra coisa que e desvia a atenção da pessoa. Então Jesus aqui tem esse cuidado de caminhando com seus discípulos, evitar aquilo que possa ser ruído nesse seu processo educativo, os ruídos externos, aquilo que pode desviar a atenção. Tem dia que eu faço os meus áudios aqui, aí alguém faz um comentário, tinha uns passarinhos cantando, padre, tinha um cachorro latindo, né? Eu tô falando, pô, presta mais atenção no cachorro que está latindo, no carro do lixo que está passando, do que naquilo que eu estou dizendo. Claro, porque as pessoas têm atenções diferentes. Tem pessoas que são sinestésicas, não é? Que precisam de movimento, etc. Para esses, aí o método peripatético é muito bom, porque a pessoa caminha, se movimenta, vê algo que se movimente. Tem gente que o canal é auditivo, então qualquer barulhozinho pode desviar essa pessoa. Tem outras que são visuais, não é? Então elas precisam ver. Não é? Uma que é sinestésica diz, deixa eu ver isso aqui, e vai tocando em você para poder ver, mas vai precisar de toque. Então, é porque esse é o canal dela. Outras são auditivas, outras são audiovisuais, visuais, outras são sinestésicas, os vários canais. Esses canais podem ser um benefício para a pessoa e ao mesmo tempo aquele ponto que é a pedra onde a pessoa tropeça ali. Então a gente tem que saber variar. Por isso que eu comecei cantando para os auditivos, não é? Tentando fazer movimento aqui para o sinestésico, me aproximando de vez em quando para os visuais, tentando tocar nos diversos canais que você que está aí do outro lado, não é, está me ouvindo. Até a gente levanta o livro assim que os visuais vão prestando atenção nessas coisas. Veja só, aí Jesus está ensinando aos seus discípulos. Qual é o conteúdo desse ensino? Aí vamos agora ver o conteúdo do ensino. Jesus disse para eles: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte ele ressuscitará. Ou seja, é o segundo anúncio, é a segunda profecia da cruz que Jesus está fazendo. Semana passada nós vimos, fez ali qual foi a reação de Pedro. Agora, qual vai ser a reação dos discípulos antes de ouvir isso? Então, aqui tem uma coisa muito interessante, que vai ser entregue. Esse vai ser entregue é o verbo tradere, que é um verbo que significa entregar, no sentido de que você pega uma coisa e dá para o outro. Mas você vê que quando alguém diz assim que um dedurou o outro, dedurou, tem o dedo, né, dentro, né, dedura não, de dedura, de tirar de alguma coisa. Mas o dedo pode significar dedurar, entregar, ou trair o outro. Tinha uma coisa que era assim, fulano me entregou, quer dizer, denunciou, disse alguma coisa. Então aqui esse verbo, seja em latim como aqui mesmo também em português, significa isso. Mas o verbo tradere pode significar trair, entregar, e é o verbo no qual está contida também a palavra tradição. Então a tradição, a vida de Jesus é entregue para nós no sacramento, na palavra que é anunciada. Nós vivemos de tradição, de tradução também, porque a gente acaba explicitando, passando para a linguagem do outro aquilo que a gente entendeu no coração da gente. Então fala desse Filho do Homem que vai ser entregue nas mãos dos homens, e hoje você e eu recebemos o Filho do Homem entregue nas nossas mãos, no sacramento e na palavra.
Então, quase como que dizer assim, o serviço da pregação da palavra, quando a palavra está sendo anunciada, de alguma forma também é o risco que Jesus corre de morrer uma outra vez. Porque o coração da gente pode não estar aberto, a atenção da gente pode estar desviada. Todo o anúncio de evangelização, toda a proclamação da palavra é como que, de novo, um ato de entrega e de morte que o próprio Jesus se submete, porque a gente pode não o acolhê-lo inteiramente, integralmente. Ontem a gente ouvia dizer que a terra boa é aquela da pessoa, o coração da pessoa, que ouve a palavra no modo íntegro. Pode ser que a gente não faça isso. E aí a gente, não tendo um coração íntegro, a gente entrega, não é, para dispersão a palavra que foi anunciada ao nosso coração. Então Jesus alerta disso, né, que eles vai ser entregue, portanto, à traição, eles o matarão, Jesus vai morrer, mas em 3 dias ressuscitará. Esses 3 dias é uma forma de falar que não é tanto cronológica, não é uma questão cronológica. 3 dias significa dizer um tempo preciso, um tempo precioso, mas significa dizer também de uma grande dificuldade. A expressão dos 3 dias significa dizer quando uma coisa chegou à sua total impotência, quando o ser humano já não pode fazer mais nada por si mesmo. Aqui dizem que por detrás dessa expressão está o conhecimento que os homens antigos tinham, por exemplo, atravessando o deserto, eles podiam conseguir levar água consigo, a reserva de água era para 3 dias. Mas depois de 3 dias no deserto, sem ter mais água suficiente para si, a pessoa só tinha uma chance. Ou ela encontrava uma fonte, e aí não é ele mais vai ser responsável, porque a água que ele tinha acabou, ele encontra uma fonte, ou se encontra com alguém que dá água para ele. Ou seja, é uma salvação que não vem de mim mesmo, é uma salvação que vem de fora. Eu preciso que alguém intervenha a meu favor para me salvar. Então essa expressão dos 3 dias significa dizer assim, que a vida de Jesus vai precisar justamente dessa intervenção do Pai para ressuscitá-lo. É algo que vem de Deus para ele. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de fazer perguntas. Olha que o processo pedagógico de Jesus, a aula, o ensinamento que Jesus está dando, tem aqui a incompreensão dos discípulos. Aí o que é que acontece? Quando você não compreende, o natural é você fazer pergunta. Mas lembre, às vezes a gente não tem coragem de romper a barreira do silêncio, de levantar a mão, de fazer a pergunta, tem medo da crítica, tem medo de revelar a ignorância. O Padre Zezinho tem uma música que diz: se tu não fazes perguntas, como pretendes saber? O saber só é possível se a gente faz perguntas. Mas aqui tem um dado que eu diria que é muito interessante, que é o seguinte: eu sou daquele tempo que o professor, quando dava um texto para a gente, ele dava um questionário, não é? Fazia as perguntas, ou seja, é mais ou menos como se a gente estivesse dizendo assim, quem está dando o texto sabe como fazer as perguntas, sabe quais são as perguntas que a gente precisa receber. Então a gente, diante da palavra de Deus, a gente tem que se abrir, não é? E pedir a Jesus, dizer assim para ele: olha, Jesus, explica para mim, porque eu não estou entendendo essa palavra. Mas também acho que ao mesmo tempo seria aquela graça de poder dizer para Jesus: me faz as perguntas que eu devo responder. Tem perguntas que a gente precisa responder e que nem sempre a gente faz. Agora Jesus dá a sua palavra, anuncia a sua palavra, independente do nosso grau de compreensão ou não. Ele doa a sua palavra. Hoje de manhã, na meditação que eu fiz, eu disse para as pessoas, né, olha, leiam a palavra de Deus, entrem em contato com essa palavra, mesmo que você não compreenda, não tem problema não. Era São João Crisóstomo que dizia isso. Ele disse, não tem problema não, você não está entendendo, mas continue lendo, porque já nessa palavra tem uma graça de salvação e ela vai penetrando o seu coração como se fosse um orvalho. O orvalho vai caindo em cima da terra, vai molhando, vai penetrando. Essa palavra também, você não vai compreender, não. Os discípulos também não compreenderam agora, não. Mas vocês vão ver que depois, no dia de Pentecostes, Pedro vai chegar diante da multidão e vai falar desse mistério, dessa cruz, dessa morte de Jesus. Ele vai compreender. Jesus não estava mais ali pregando para eles. Jesus já tinha dito, mas é que
vem o Espírito Santo e tudo começa a fazer sentido. Mas se a gente não for acolhendo a semente no coração, se você não vai lendo, aí fica até difícil uma coisa fazer sentido, se você não se abriu para a semeadura, se você não se abriu para a palavra. Então não importa se eu estou compreendendo ou não estou compreendendo o que eu estou lendo, vai lendo, como aquele ministro da rainha Candace, né, aquele etíope, que foi lendo o livro da palavra, ele não estava entendendo, mas passou Filipe e disse, você está entendendo? Ele, não, como é que eu vou entender se eu não tenho quem me explique? Vai chegar a hora que Deus vai mandar alguém que vai explicar, vai aparecer um vídeo, vai chegar um áudio na sua mão, vai chegar uma chave que vai abrir. Deus tem os seus caminhos, mas você se submeta a esse orvalho da palavra, a essa chuva da palavra, né? Desça como a chuva a tua palavra. A gente vai deixando essa palavra cair, não é? Que venha como um orvalho, como um chuvisco na relva, e ela vai entrando. Então, Jesus falou, eles não compreenderam. Foram continuando, chegaram em Cafarnaum e estando em casa, a gente sabe que a casa de Cafarnaum é a casa da sogra de Pedro, é a casa de Pedro, não é essa casa que Jesus tinha lá, e Jesus entrando em casa, eles não tiveram coragem de fazer perguntas, agora é Jesus que faz pergunta. Olha, eu disse para vocês, né, do método socrático, que é esse método de fazer pergunta de Paulo Freire, né, que provoca com as perguntas para a gente coligar as coisas e tudo, então entrar e fazer sentido. E Jesus pergunta, o que era que vocês estavam discutindo quando vinham pelo caminho? Eu disse a vocês que Jesus estava andando pelo caminho, não disse nada a ninguém, porque para a atenção não ser desviada, os desvios externos. Agora tem um problema, porque às vezes a fonte de dispersão não está fora, está dentro da gente. Tem coisa que dispersa a atenção da gente, que consome a atenção da gente. Jesus está dizendo uma coisa, mas a gente tem outras coisas dentro da cabeça e já não ouve mais o que a pessoa está dizendo, né? O que Jesus está dizendo, o que a mensagem está trazendo. Porque a gente está com o coração dividido, atento para muitas outras coisas que já roubaram a nossa atenção, que já tiraram a nossa atenção daquilo que é central. Quando Jesus fez essa pergunta para eles, eles ficaram calados, porque ele disse, pronto, fomos apanhados no pulo. E Jesus sabia o que era que eles tinham discutido pelo caminho. Sabe o que é que eles discutiam pelo caminho? Quem é que é o maior aqui? Olha, esse jogo de comparação. Esse é o grande problema que tira a gente do foco, a gente ficar se comparando com os outros, querem saber quem é maior, quem é melhor. Não, a nossa atenção deve estar naquilo que é a nossa real potencialidade, olhar para dentro de nós e não ficar olhando para fora, se medindo com os outros. Aí Jesus chamou os 12, chamou. O verbo vocar é vocação. De novo, Jesus vê que a gente muitas vezes vai se desviando da vocação da gente, do chamado que é feito para cada um de nós. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo querendo te enganar, porque tem uma voz do tempo, tem uma mentalidade do tempo que diz, concorre com o outro, mostra que você é melhor, supera, vence, você tem que chegar primeiro. Então, muita atenção. Jesus agora está chamando a gente para a nossa vocação. Cada um tem a sua. Eu não preciso repetir o outro, papagaiar o outro, imitar o outro, fazer o que o outro faz. Tem algo que é específico seu. Tem uma riqueza que só você pode dar ao mundo. Você tem que estar atento a isso. A encarnar a voz e a palavra de Deus para o mundo, que é você. Que sou eu. Eu tenho a minha vocação. Não adianta ninguém querer fazer o meu caminho e depois Deus não vai me pedir conta porque eu não fui como A, como B, como C. Deus só vai me pedir uma coisa. Você foi José Raimundo. Você interpretou o seu chamado, é isso que ele quer saber, não é? Então Jesus agora chama e chamou para eles para saber, né, sabendo que eles tinham discutido pelo caminho, chamou os 12. Agora olha o que é que Jesus disse para ele, olha a vocação, como é que Jesus vai fazer a chamada da vocação. Se alguém quiser ser o primeiro, e cada um pode querer ser o primeiro, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos. Não tem problema de ser o primeiro. Agora, para ser o primeiro, você tem que ser único, porque você primeiro dentro daquilo que eu tenho que ser. E sendo aquilo que eu tenho que ser, porque eu só sou chamado a ser aquilo, eu vou ser o primeiro.
Eu acho muito interessante que às vezes eu vejo assim certas escolas, né? Bota lá os alunos que passaram no vestibular e bota fulano, parabéns ao nosso aluno fulano de tal. Aí bota no Instagram da escola, bota nos outdoor, bota na revista, não sei o quê. Aí eu só fico pensando no seguinte: às vezes o colégio tem 1000 alunos, 5 conseguiram passar, ou um conseguiu passar em primeiro lugar. Vem cá, e os outros 999 que estavam naquele curso que não chegaram lá? Como é que se sente? Dia desse o filho de uma amiga minha veio aqui em Roma, eu me encontrei com eles, a gente comeu e tal. Veio fazer um curso para uma vaga numa universidade. Eles eram 8.000 concorrentes, eu acho, ou 10.000 concorrentes para 1.000 vagas. Só 1.000 poderiam passar. Depois iam ficar 8.000, se eram 9.000, 8.000 que vão ficar fora, que vão ficar no que lugar, sei lá, o último, sei lá que lugar é. A lógica de Jesus é a lógica de ficar ao lado de quem faliu. A lógica de Jesus é ficar ao lado de quem caiu. A lógica de Jesus é a lógica de ficar do lado de quem não alcançou. Vai para o último lugar. Diz que ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra. Ele diz que é um alfabeto, Jesus. É uma forma de comunicação, a forma de Jesus. Ele é o primeiro e ele é também o último. Só ele sabe a dor de ficar no último lugar. Só ele consegue saber a dor de falir, de tentar e de não alcançar. Ele terminou de anunciar aos discípulos aqui o caminho da cruz. E eles estavam discutindo quem era que era o maior. Jesus sabia o que era falir. Tinha dado uma lição e ninguém entendeu nada. Então Jesus sabe o que é sentir no coração o mestre que não conseguiu transmitir naquele momento, eles não conseguirem entender. E depois, quando ele vai para a cruz, ele toma o último lugar. Charles de Foucault, esse santo da igreja, ele diz assim: olha, eu procuro o penúltimo lugar, porque o último lugar, Jesus é tão ciumento dele que não dá para ninguém. Ele tomou e esse lugar é só dele. Então essa lógica, entrar nessa lógica de Jesus, que é entrar nessa lógica de quem se sente preterido, de quem se sente deixado para trás. Mas na medida que você se faz solidário a quem fica no último lugar, você experimenta aquela sensação de realmente de vitória, de ser único. Não é só de ser primeiro, mas de ser único. A sensação que Jesus quer que a gente sinta no coração não é a sensação de ser primeiro, mas de ser único, de ser irrepetível, de que não tem ninguém que pode ser como eu. Isso é que é a coisa fundamental. A gente pode até alcançar posições, lugares, mas com esse espírito aqui do Evangelho, com o espírito de quem fazendo-se último, porque sabe que é único, irrepetível. E aí depois que Jesus disse isso, ele pegou uma criança, porque Jesus, como professor, sabe que não basta palavras, é preciso gestos. Diz que ele pegou uma criança, colocou no meio deles, abraçou a criança. Olha o movimento, ele diz que um professor tem que saber lidar com os ouvidos, com os olhos, com a sinestesia. Abraça a criança. A educação precisa ser afetiva. Agora que olhamos para isso aqui, a criança. Em grego se diz paidion, pais, paidos, paidion, um diminutivo. Eu já disse que em alguns áudios e vídeos por aí afora, eu já disse isso para você, que essa palavra pode ser traduzida como servo. Uma criança, esse termo pais, paidos, pueri, pode ser traduzido como servo. Eu já disse, por exemplo, vejam na nossa língua, office boy, que a gente não na nossa língua, isso é inglês, mas falam de um office boy. Boy quer dizer um menino de ofício, um menino do escritório, é aquele que faz tudo, é aquele que você manda para fazer, é um menino de recado. Então menino nesse sentido que é um servidor, é alguém que está prestando algum trabalho. Então tem isso aí por trás. Mas ao mesmo tempo, essa palavra que serve para dizer servo, na língua aramaica, que era a língua que Jesus falava todo dia, tiliá significava dizer o servo, mas também significa dizer o cordeiro. Quando Jesus passa e João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está por trás essa palavra tiliá,
que significa servo, o servo de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, aqui agora Jesus abraçando esse menino, e pensemos, né, ele está abraçando um que é, podíamos pensar num escravo, e aquele que é uma espécie de um cordeiro, que lembra o cordeiro da Páscoa, que carrega em si os pecados. Então, quando ele abraça, o que é abraçar? Abraçar é envolver, não é? É se tornar uma coisa só com o outro. Aí Jesus diz: eu sou uma coisa só com esse menino. Eu sou uma coisa só com todos os sofredores deste mundo. Eu sou uma coisa só com os meninos que não podem ser meninos e que já têm que começar a trabalhar. Não é? Eu conheço essa vida, eu conheço essa sina, eu sei o que é isso. Eu sou uma coisa só com eles. Então hoje vamos receber esse abraço de Jesus, sentir que Ele nos abraça, quando por um acaso a gente se sente preterido, se sente o último, se sinta descartado. Mas Jesus disse uma coisa para ensinar a gente: quem acolhe em meu nome uma destas crianças, um desses pequeninos, um desses preteridos, um desses servidores, um desses que são feridos no mundo como o cordeiro que é chagado e ferido nesse mundo, quem acolhe um deles em meu nome é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. É, portanto, acolher o Pai de Jesus, acolher os pequeninos, acolher os deserdados, acolher aqueles que são os mais necessitados. Senhor Jesus, nesse dia ensina-nos a Te acolher. Ensina-nos, sobretudo, a acolher essa lição que Tu nos dás, a lição da cruz, a lição de que devemos aprender a ser servidores e servidoras, a sentirmos não últimos nem primeiros simplesmente, mas a nos sentirmos únicos, com uma missão nesse mundo, com uma vocação, com um chamado irrepetível que ninguém pode fazer em nosso lugar. Ajuda-nos a viver desse jeito, como Tu viveste a Tua unicidade. Ajuda-nos, portanto, pela via da unicidade, a encontrar a nossa felicidade. E que a nossa felicidade se torne sempre em gesto de amor concreto também pelo outro, especialmente aquele que mais precisa. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja sobre ti para te proteger. O Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Quero fazer chegar meu abraço nesse domingo, nessa nossa Páscoa semanal, a Mima Costa, a irmã Ironildes, a Gilza Câmara, e a minha oração, Mima, pela sua mãe, Dona Elvira. Um abraço para Maria Belarmina, para Inês Queiroz, Cláudio Queiroz, Amelinha Reis, Tia Bela, sobre os horários, né? Os horários de segunda de segunda a quarta e na sexta, o horário é às 7h30 daí do Brasil. Dia de sábado há uma variação, eu falo de madrugada e aí a pessoa vê o áudio, vê o vídeo na hora que pode. O dia de domingo é também como eu posso, e mais ou menos é esse horário que eu fiz hoje, mas nunca posso dar uma certeza para os dias de domingo. Eu dependo do transporte coletivo da cidade, se chove, se não chove, outros compromissos. Aí eu faço, que eu parei aqui nesse jardinzinho aqui, tem essa casa que eu posso ficar e vou fazendo dia de domingo. Mas se vocês não alcançam ao vivo, vai estar salvo aí e vocês podem, né, acompanhar. Eu sei que é melhor acompanhar ao vivo. Um abraço para Genilza Lisboa, para aqui, Genilza diz aqui, né, aqui no Brasil tem gente que não reconhece a grandeza do Paulo Freire. Uma pena, é uma pena. Um abraço para Vilã Cruz, o Dr. Cláudio, ora, salve Dona Laí. Dona Laí gostava de dizer isso, ora. Feldro Selene, um abraço para você. Neuza Andrade, Averilda Menezes, Patrícia Schindler, um abraço para você, para Rose Santos, Odaleia, como foi aí a viagem? Aí o filho já começou a se adaptar à nova vida, ainda está cedo, né? Para a Ana Maria Barreto, Avelina Cris Maria das Graças, um abraço para você. Maria Eureni também, um abraço. Irmã Nath, bom dia. Lio Feliz, Raquel Lourdes Faria. Raquel, um abraço para você. A Raquel eu encontrei aqui um dia na Basílica de São Pedro, ela e o esposo, né? E quando esses dias ela me encontrou aqui, eu não sabia que você era padre, tá vendo? Sou padre, sim. E ela nós nos encontramos na Basílica de São Pedro e ela me falou do filho, né, que já tiveram, e o nome do filho é Pedro, coisa bonita.
Depois acho que a gente se encontrou depois de novo na Piazza Navona, não foi isso? Acho que foi 2 momentos que a gente se encontrou. Veja como é a vida, né? Pequena, e depois a gente se encontra assim num lugar e se reencontra aqui em outro. A Islam Weber, Almeida Karina Kelly, Daci Sampaio, Deus te abençoe. Padre Edson Nascimento, Deus abençoe o guarde. Thais Ceane, um abraço para você também. E, bom, eu falei com todo mundo que está por aqui. Fiquem com Deus, feliz e abençoado domingo. Vou salvar o vídeo agora, vocês começam a curtir, que aí como é que chama, os algoritmos vão despertar outras pessoas para assistir a nossa mensagem. Depois eu vou salvar esse vídeo aqui, Leutz Martins chegando, eu vou salvar o vídeo e vou colocar lá no nosso canal do YouTube. Passa por lá também, se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal, curta lá os nossos vídeos que estão, aqueles que vocês já viram aqui pelo Instagram, que não viram lá, vão curtindo, isso ajuda a ir divulgando essa semente de cada dia. Feliz e abençoado domingo, fiquem com Deus.